Salve, salve nação! Mais um vídeo para vocês aí. Vejam aí as informações do Flamengo. Não se esqueça, deixem seu like e se inscrevam no canal. ¡Bora, Miguel! El 18 representa para mí algo muy importante porque bueno, fue el primer número que usé cuando me tocó debutar en Primera División. Es un número que me ha marcado mucho en mi carrera y bueno, espero poder conseguir cosas importantes con él. Essa temporada, mas um super reforço e chega então com a festa do torcedor. Deixa eu dar boa noite então para os nossos comentaristas. Fala, Gustavo Zupac. E chega o De La Cruz. Saíram 3 jogadores. Chegou o De La Cruz. Chegou o De La Cruz. Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite ao fã de esportes. Chegou um jogador que era cobiçado pelo Flamengo já há algum tempo. Um jogador que era cobiçado pelos clubes brasileiros compradores no mercado. Um jogador que era muito querido pelo River Plate e que é muito querido pelo Marcelo Bielsa, o seu técnico na seleção uruguaia. Ou seja, quem tem o De La Cruz por perto, quem vê o De La Cruz de perto, gosta. Porque assim, ele pode não ser um craque com bola no pé e, de fato, o requinte técnico não é a sua principal virtude. Mas, além de ser tecnicamente um bom jogador, muito bom jogador, é um jogador muito moderno, é um meio-campista muito moderno, que joga em várias funções, que engrandece o coletivo. Então, pensando no que o Flamengo tem de elenco, pensando, e esse é um encaixe importante, em quem o Flamengo tem como técnico e o tipo de jogador que esse técnico gosta, embora o Flamengo pleiteie o De La Cruz antes mesmo do Tite, mas o encaixe é muito bom. Então, não são muitos reforços, é apenas um reforço, mas é o chamado tiro certo que o Flamengo deu, contratou um grande jogador. Pois é, e o De La Cruz, ele deu uma entrevista ali no aeroporto falando que recusou outros clubes e é normal que assim seja, André Kfouri. O De La Cruz no Flamengo faz o Flamengo ter o melhor meio-campo do Brasil? Boa noite, Marcela. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Não sei, talvez uma boa chance. O elenco do Flamengo é muito bom, mesmo com esses jogadores que saíram, fim de ciclo, etc. A gente conversou sobre isso ontem, mas o Flamengo ainda mantém, em termos de quantidade e qualidade de jogadores, né? A quantidade e qualidade, eu digo, a quantidade de jogadores que o Flamengo tem, que jogariam facilmente em outras equipes do futebol brasileiro, né? Gente com capacidade para ser decisiva. Aqueles que não jogam com certeza, que não podem ser olhados como titulares no elenco do Flamengo, disputariam posição na maioria das outras equipes brasileiras. Aí eu não estou falando das outras equipes de Palmeiras, Atlético Mineiro, né, dos outros elencos que a gente normalmente compara ao Flamengo, mas a maioria das outras equipes. Esses jogadores que compõem time dentro do Flamengo teriam outro status nesses outros clubes. Então eu concordo com o que o Gustavo disse, esse é um jogador que qualifica o clube para o qual ele chega e qualifica o futebol brasileiro. As pessoas podem dizer, mas espera aí, ele estava jogando esse tempo todo no River Plate, no futebol argentino, sim, fazendo sucesso lá, atraindo a atenção de equipes. É muito provável que se um cara como o De La Cruz dê um passo ou mais à frente em relação ao que ele pode fazer dentro de campo aqui no Brasil, vestindo a camisa do Flamengo, o próximo clube dele seja um clube europeu. Sim. É bastante provável que isso aconteça. Então, o Flamengo escolheu bem, o Flamengo negociou bem e o Flamengo pagou bem, porque era necessário fazer isso, era necessário fazer as 3 coisas para tirar esse jogador do River Plate. E é natural que ele tenha recusado outros destinos, porque com a capacidade de investimento que o Flamengo tem, e todo mundo conhece no futebol sul-americano e mundial, jogar no Flamengo agrada, jogar no Flamengo é uma vitrine, jogar no Flamengo é um passo à frente na carreira em relação à enorme maioria das outras situações que a gente pode imaginar, jogadores desejados pelos clubes aqui no Brasil. Então, se é o melhor meio de campo, é um dos melhores, sem dúvida, mesmo com o Everton Ribeiro deixando de jogar no Flamengo, né? Essa porta se fechou, eu insisto que eu daria a ele mais um ano de contrato. Sim. Acho que talvez uma conversa mais tranquila. Eu sei, esse foi um dos problemas, ele queria mais do que isso. Acho que o Flamengo poderia ter feito um pouco mais, mas de qualquer maneira é um elenco muito bom, é um meio de campo muito qualificado e eu também concordo com o Gustavo quando ele diz que mesmo que o Flamengo quisesse o De La Cruz já há bastante tempo antes da comissão técnica atual chegar, assim, o Tite deve estar
encantado por dirigir esse jogador, já com as coisas mapeadas na cabeça dele sobre como utilizá-lo. Pois é, 26 anos tem o De La Cruz, está na flor da idade. Eu fiz essa pergunta para o André Kfouri e vou fazer essa mesma pergunta A flor para... da idade mesmo, é isso mesmo. 26 anos jogador. É isso aí, não, é isso aí. Para o Gustavo Zupac, e o Gustavo Zupac vai desenhar para a gente, para ficar mais fácil de entendermos. Fala, Zupac. Não, eu achei que você ia me perguntar se 26 anos é mesmo a flor da idade. Eu não sei qual flor é essa da idade, mas eu tenho muita saudade dos meus 26 anos, né? Então eu diria que sim. Era essa a pergunta? Não, é para falar E olha sobre... que você nem jogava futebol, né? Porque 26 verdade. anos jogando futebol também já facilita a vida. Imagina jogando bola com 26 anos de idade. Meu Deus, mas vamos falando do que interessa, que é o Nico de la Cruz na flor da idade para compor o belo jardim que é o meio-campo do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha no que ele pode fazer em campo? E aí, no fim da explicação, eu vou explicar por que eu acho que é um encaixe muito perfeito com aquilo que o Tite gosta de ter como jogador. O De La Cruz, no River Plate, na maior parte do tempo, ele jogou, ou pelo menos nesses últimos anos, na maior parte do tempo, ele jogou mais pela direita. Ora como um meia pela direita, ora como um segundo volante, né, atrás dos meias, vindo pela direita também. E é sempre importante a gente lembrar como ele é competente vindo de trás nos ataques. Vamos olhar não só no River Plate, mas o primeiro lance, que é este daqui. Cadê? Ah, não, tem que voltar tudo aqui. E é este daqui. Tem uma Não, seta baixou, vermelha que está pronto, muito... Agora aqui. sim. Muito O primeiro é o jogo do Uruguai contra o Chile. E repare, é o meio-campo e o ataque do Bielsa com lateral tá presente, centroavante tá presente, meia tá presente. E aí tem este jogador aqui, Nico de la Cruz, vindo de trás, né? Ataque montado, defesa postada. Quem vem de trás para observar? O De La Cruz. Vamos olhar como é que esse desenho. Montadinha. Todo mundo marcando quem tem que marcar e ele vindo de trás, aproveitando as movimentações de toda essa turma e os espaços que vão surgir, né? E aí é o momento em que, eu até volto um pouquinho, ele inteligentemente observa que cria-se o espaço e essa é uma característica marcante do De La Cruz quando ele vem de trás. Ataca o espaço com força, com técnica, recebe de volta, de esquerda faz o belíssimo nesse lance. A gente viu 4 lances perigosos com chegada de trás, com transição, com tabela, com infiltração, com chute de fora da área do Nicolás de la Cruz. Por que eu acho que ele é um encaixe interessante com a maneira que o Tite enxerga os seus times? Se a gente pegar os 3 melhores times que o Tite comandou nos últimos anos, o Corinthians de 2012, o Corinthians de 2015 e a seleção brasileira no primeiro ciclo até a Copa, né? Reconheçamos que os times do Tite na Copa não foram tão bem, mas o Brasil da chegada do Tite no primeiro ciclo até a Copa da Rússia, esses 3 times, Corinthians de 12, Corinthians de 15, Brasil de 16 a 18, o que eles tinham em comum? Qual característica? Sempre um homem de meio campo com chegada forte vindo de trás. No primeiro Corinthians, o Paulinho. No segundo Corinthians, o Elias. Na seleção brasileira, o Paulinho de novo. O Tite gosta de jogador com essa característica. O De La Cruz entrega demais essa característica. Acho muito provável que o Tite explore bastante essa faceta do homem que chega de trás, que pisa a área, que pega o espaço e que marca muitos gols, como foi o De La Cruz. Isso, Zupa, é também aquele momento em que, deixa eu falar aqui com o torcedor e falar porque que não chegou nenhum outro jogador, nenhum outro reforço. Porque como a gente falava ontem, o torcedor fica ansioso. Começa a olhar os seus rivais ali, opa, ali tem 3 jogadores, tem 4 jogadores, a gente só recebeu 1. Perdemos 3, pode ser que o Thiago Maia saia, o Santos também vai sair. É claro que deixa o torcedor um pouco ansioso. Fica, o torcedor ele é ansioso e ele acha que todo mundo tem que ser contratado agora. Sim. E é sempre importante lembrar 2 coisas. Primeiro, os primeiros 3 meses, 2, 3 meses de temporada, eles não valem praticamente nada, né? A Libertadores começa em abril, a fase de grupos onde o Flamengo está justamente inserido, começa em abril. Então, esses primeiros meses, eles valem muito pouco. Então, assim, e outra,
a melhor janela para um time com as ambições do Flamengo e com o potencial financeiro do Flamengo não é essa. É a próxima. É a do meio do ano. Exato. É a do meio do ano. Né? Os grandes times enxergam seus melhores jogadores na janela do meio do ano. Né? Exceção feita ao De La Cruz, que é um jogador que está dentro do mercado sul-americano. Porque o Flamengo olha para o mercado europeu, para jogadores brasileiros que querem voltar por empréstimo ou por compra, ou jogadores de outros países que lá estão. Então, assim, é claro que se tivesse opções do tamanho do projeto do Flamengo disponíveis para serem contratadas dentro do que o Flamengo precisa, faria sentido um movimento agressivo agora, como foi, por exemplo, em 2019, quando o Flamengo precisava montar um time para ganhar tudo. Sim. E era uma janela boa. Então foi lá no Cruzeiro, pegou a Arrascaeta, foi lá no Santos, pegou o Gabriel, pegou o Bruno Henrique. Inclusive paga por esses jogadores muitos até hoje, né? Pois é, porque assim é o mercado, mas o Flamengo já tem um time. Então agora são pequenas correções, pequenas reformulações, né? Então, mais importante do que contratar, isso vale para o Flamengo, isso vale para todos, mais importante do que contratar rápido é contratar certo. O caso do Flamengo, por exemplo, é completamente diferente do caso do Corinthians. Sim. O Corinthians está trocando o time, né? Isso. Lembra mais o processo do Flamengo de 18 para 19, do que o Flamengo atual, né? Então, embora o torcedor fique muito excitado com o assunto de contratações e espera que tudo se resolva agora, o Flamengo não precisa resolver agora. E o que o Marcos Braz falou sobre as coisas ficarem mais caras quando é o Flamengo, isso é normal. Né? Se eu vou vender um carro e eu sei que a pessoa interessada no meu carro tem muito dinheiro, eu vou cobrar mais. É evidente. Ou pelo que eu menos não vou dar nenhum desconto, né? Isso vale para o Flamengo também, quando ele vai vender um jogador e o Real Madrid está interessado, ou, para dar um exemplo de um clube brasileiro qualquer, o Grêmio está interessado. De quem o Flamengo vai esperar que dá para arrancar mais? De quem tem mais. Sim. Então, todo mundo sabe que o Flamengo tem mais. Literalmente o preço, né, de você ser rico, entre aspas, no mercado do futebol. As pessoas vão cobrar mais, é assim mesmo. A Leila fala muito essa frase também, né, em relação ao Palmeiras e nessa busca que eles têm por reforços. E o Léo Ortiz está esperando realmente o Red Bull Bragantino, e quando ele diz assim, olha, a gente pode pagar mais sim por esse jogo, ou seja, vai pagar. Se você diz que você pode gastar mais por aquele jogador, você vai gastar mais por aquele jogador, se é que você vai continuar a negociação pelo jogador do Red Bull Bragantino. Mas olha, o Marcelo Teixeira... Tá, então, Marcos Braz falando do Gabigol. Primeiro ele disse que não entrou, depois ele fala, não quero te responder se entrou ou não. A verdade é, por que ele não falou isso antes também, né, André Kfouri? Falava, olha, ele vai ficar com a gente, mas o ano acaba, não tem nenhuma conversa com o Corinthians. E ficou aquela coisa, pode ser que sim, pode ser que não. O presidente do Corinthians falando muito também, deixou o torcedor do Corinthians um pouco iludido de que isso poderia acontecer, sempre foi algo muito difícil. E aí ele fala de pontos importantes. Vamos começar então pelo Gabigol, depois eu queria falar sobre o Flamengo, que não vai fazer loucuras financeiras por nenhum reforço. Até agora as declarações, o placar das declarações sobre a ida do Gabriel Barbosa para o Corinthians é 2-1, né? O Augusto Melo disse estava tudo certo com o jogador, com o clube, com o seu empresário. 1-0. Minutos após, o empresário, não, comigo não estava nada certo. 1-1. Agora o Marcos Braz, o Flamengo não negociou o Gabriel. 2-1. Vamos ver se vai ter alguma mudança, alguma modificação nesse placar, ou se a coisa vai ficar como uma conversa de malucos, né? Porque tem 3 partes envolvidas, o Corinthians, o Flamengo e o empresário do Gabriel. O Gabriel, a gente ouviu ele falar no podcast, qual foi? O Podpah. É sempre bom dar o crédito. Falou no Podpah, aquilo que todo mundo lembra. Talvez seja o meu último ano de contrato, eu quero que seja especial. É uma declaração ambígua. Né? Talvez seja o meu último ano, será que então é só o contrato, é só esse aí, depois eu vou embora. Eu quero que seja especial, eu desejo ficar. Né? Aí se apresentou com 2 dias de antecedência e depois tivemos essa dinâmica estranha sobre o que teria acontecido na negociação, se é que houve mesmo uma negociação. De qualquer maneira, eu acho melhor também a gente se acostumar que o Gabriel vai continuar no Flamengo, é o clube com o qual ele tem contrato, e vamos ver se ele vai ter uma temporada melhor do que 2023, eu apostaria nisso. É o chamado ano de contrato mesmo. Sim. É mais um estímulo para ele voltar ao seu nível costumeiro. E em relação ao que o Flamengo pode fazer no mercado, e essas declarações do Braz, como qualquer outro executivo de futebol no lugar dele, a gente viu já o Alexandre Matos falar isso, a gente viu o pessoal do Palmeiras falar isso,
A gente viu o Rodrigo Caetano falar isso. Então, assim, alguns clubes brasileiros sempre acham que quando a negociação é com eles, o preço sobe demais, o outro lado cresce o olho, se comporta de uma forma diferente, quando na verdade tudo são técnicas de negociação. Dos dois lados, todo mundo tentando puxar. E essa declaração de não vamos fazer loucuras, temos que ser responsáveis. O Flamengo é um clube que seria muito bem avaliado no ranking de responsabilidade financeira pela UEFA. Uma pena que a UEFA não, obviamente não coloca os clubes sul-americanos no ranking, nem teria sentido, seria interessante um ranking assim. Mas o Flamengo está fazendo o que todo clube que não quer mais viver o passado tenebroso que o próprio Flamengo teve deveria fazer, que é ser responsável com os seus... Cabeça pintou o segundo. Conseguiu o passe. Ayrton Lucas cruzou pro Everton. Lucas Gabriel com a direita. Ele prefere com a canhota. Agora sim cruzou. Olha o gol. Everton. Escapou. Gabigol. Recebeu de primeira.